Douglas. Oi, eu queria chamar agora a Malu Weber, que vai ser a nossa mediadora para esse encontro. Por favor, Malu. Obrigada, Douglas. Eu pensei que você ia falar mais coisas, por isso que eu fiquei quietinha aqui, não estava esperando que você me apresentasse. Desculpe, viu? Mas muito obrigada. Gente, que prazer estar aqui. Boa tarde a todos da nossa querida família Berge, Douglas, Paulo, Hamilton, a Érica, que também está aqui com a gente. É um prazer poder mediar essa prosa com o Cláudio, com o Pedro Cadina. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter me enviado o livro, tive a oportunidade de ler, de estudar, de aprender um monte, e é um prazer a gente estar aqui para conhecer e ouvir mais sobre esse filho, Cláudio, nascendo hoje. E eu queria começar com você dizendo para a gente qual foi a sua inquietação, o que fez você, o que te motivou a colocar tanta coisa boa para a gente aprender nesse livro. Bola está com você. Um abração e obrigada, viu? Parabéns. Muito obrigado, Malu. Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer, né? Primeiramente, aí a minha família, estou aqui com a Beth, minha esposa, que está aqui nos assistindo, e a filharada aí, Janeto também, né? E Noras, Daniel e Anuska, Bernardo, André, Marta e o Alexandre. Então, essa turma aí é a turma que me motiva e me inspira todos os dias. Também, claro, de imediato agradecer à equipe, a generosidade, o acolhimento espetacular da Berge. Paulo, não preciso nem dizer, cara, obrigado aí, meu irmão. Hamilton, o Jefferson, que está aqui com a gente, super editor, é um coautor do livro, foi, assim, um cara incrível, André, enfim, todo o time, Silvina, no design, está aqui o Rodrigo aqui nos acompanhando, enfim, é um time espetacular, a Érica e agora o Douglas aí mais para o fim da obra, né? Agradecer também de uma forma muito especial a participação da professora Margarida Kundt, que generosamente fez a leitura do manuscrito, com o meu amigo Humberto Aveiro, que está aqui também, e a Patrícia Moraes, que me deram essa grande satisfação, ao Márcio Polidoro, enfim, tem um grupo de pessoas que participaram dessa obra, né? Então, eu acho que aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Agora, Malu, o livro, a inquietação do livro, que eu já guardava em mim, e não por acaso algumas pessoas muito importantes para mim, como o Gustavo Barcelos, um grande amigo, a própria Beth, me cutucavam e diziam, cara, você tem que registrar essas coisas, mas elas são fruto de acho que o Nassar até falou isso na contracapa, de uma trajetória que é de fato singular, porque o que eu faço essencialmente, eu não posso nem dizer que é estrito sensu comunicação, é uma mistura de comunicação e tampouco administração, é mais estratégia mesmo. Uhum. Estratégia como uma disciplina das organizações, e claro que isso se aproxima muito da administração, o que eu faço hoje em dia. Então, em resumo, já que eu tomei um bom tempo agradecendo, e a gente quer falar do livro, é o registro de experiências de consultorias, principalmente, mais recentemente ajudando a projetar hubs de inovação, aí o do Bradesco, do governo do Estado de São Paulo, agora do conglomerado Banco Alfa, mas, essencialmente, é o registro dessa experiência de alguém que, por vocação e por amor, buscou se aproximar da comunicação, não por formação, porque eu não sou formado em comunicação, mas junto com esse par da estratégia, principalmente. Então, esse foi o meu desejo, de registrar uma experiência. Tá? Bem, e antes de a gente entrar com mais detalhes no livro, eu queria passar a bola aqui para o Pedro, para contar para a gente como foi o encontro com o Cláudio, que, pelo que eu entendi, foi um café da manhã, e aí surgiram algumas ideias. Conta para a gente, Pedro, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Malu. Obrigado, Cláudio, por me convidar para escrever o prefácio dessa maravilha que é o Comunicação no Comando, e agradecer especialmente também à Berge, não só pela edição, mas por esse evento e pelo apoio fundamental que a entidade tem dado à comunicação no país. Sem o trabalho da Berge, nós não seríamos os mesmos hoje. Sobre como eu conheci o Cláudio, essa história eu conto no prefácio, então eu vou tentar não dar spoiler.
Mas, na verdade, nós nos encontramos na Berge em uma palestra sobre medição de resultados de um meu amigo, Wayne West, que é diretor da AMEC, que é a Associação Internacional de Medição e Avaliação em Comunicação, né? E ele era C-Level da Hotwire na época. E aí, no dia seguinte, nós tomamos um café da manhã, que é essa historinha que está lá no prefácio, né? Alguns meses depois, o Cláudio veio me procurar e me dizer que, olha, Pedro, tomamos um café da manhã também, né? Não, porque o dinheiro está curto, os meus filhos estudando, tem alguns contratos que não vão ser renovados, e etc. Eu falei, puxa vida, que situação, né? Então, e eu quero dizer para você o seguinte, eu vou para o encontro anual da MEC, que naquele ano, acho que foi em Kuala Lumpur, né? Acho que foi em Kuala Lumpur, né? Foi em Bangkok. Foi em Bangkok, isso. E eu pensei, bom, pô, esse cara, além dele saber tudo de comunicação, ele é corajoso pacas, né? Ele está indo lá para Bangkok e vai até lá para aprender mais sobre medição e resultado. Isso é uma coisa que eu faria também, né? E aí nos tornamos amigos. Quando ele voltou de lá, eu convidei ele para participar de um projeto lá na agência e tal, e pude conhecer todas essas ideias maravilhosas aí, boas do Cláudio, né? Então, eu acho que o meu spoiler não foi grande aí. Vocês vão poder ler o outro lado da história. Mas é isso, Malu. Coisa boa. Obrigada. O Cláudio, e eu já começo com essa provocação, que eu acho que partiu da sua inquietação. A comunicação está no comando? Não está no comando? Como é que você analisa hoje? Como é que foi essa sua trajetória? Você ouviu algumas pessoas, né, que participaram do livro também. Qual que é a análise que você faz aqui? A comunicação sempre esteve no comando das organizações que desfrutam do privilégio de ter um posicionamento indiscutível. Talvez nenhum de nós que estejamos aqui, estou tomando assim, a liberdade de dizer isso, nenhum de nós temos grandes profissionais, gente célebre aqui que está aqui com a gente, né, do mercado de comunicação, talvez nós não sejamos tão competentes como muitos empresários da história do mundo aí, né? Se a gente for pensar gente que tinha uma intuição espetacular dos princípios da comunicação, né? Sei lá, vou dar um exemplo, o meu aparelho não é iPhone, mas um cara que entende como fazer um negócio desse, as pessoas querem botar o dedinho e tal, é comunicação na veia da concepção do produto, né? Claro que aí está tudo junto, né? Engenharia, processamento de dados, tudo junto, mas a comunicação, portanto, sempre esteve no altíssimo comando, na concepção, na formulação de empreendimentos. Estamos falando de empreendimentos, né, de organizações aqui. Mas, do ponto de vista, digamos, sistemático, não. A comunicação não está no comando. Não está no comando. Se a gente for no livro, eu até menciono isso, eu fui aos principais documentos que regem a governança do sistema financeiro mundial, que, em geral, eu poderia arriscar aqui dizer, eu não sou especialista no assunto, mas parece que são, digamos, a indústria mais avançada nesse sentido de formulação da governança, por motivos óbvios, né? Coisas que eles estão fazendo há 40, 50 anos. Sequer o comunicador é entrevistado. Então, tem partes assim, tem parte do documento que diz assim, como é que você vai formular a governança? Então, olha, é indispensável entrevistar o cara do compliance, o cara não sei o que lá, comunicação nem é ouvido. Não sei o que lá, o computador. O comunicador não está mencionado em nenhum desses documentos. Então, vocês vejam, né? Quer dizer, a comunicação, aí, Malu, eu vou me estender só um pouquinho. Claro, por favor. Veja, nós estamos falando de que comunicação? Né? Não é que nós estamos falando do comunicador que está presente na sala no momento das formulações, dos posicionamentos, das estratégias mais caras, mais elevadas da organização. É nesse sentido. Sim. E o sonho é que ele não esteja apenas presente, mas que ele, em alguma medida, ele se forme para dar palpites e influenciar na formulação. Né? Muito rapidamente, no livro, eu brinco um pouco, depois que eu conto um caos lá da lanchonete do café. Eu ia te pedir, conta o caos da lanchonete que queria ser uma cafeteria. Assim, eu digo assim, a realização do comunicador será no dia que ele mudar uma ponte de lugar numa empresa de engenharia. O comunicador dizer, olha, essa ponte aí está no lugar errado. Por quê? Porque ela vai comunicar algo ruim esse lugar.
Eu acho que isso enlouqueceria qualquer engenheiro, né? Mas olha, claro que é um exemplo. Mas o caso da lanchonete e do café é um caso real, né? Um amigo, na verdade é um primo, né? Um primo rico, né? E eu descobri com ele que é o seguinte: todo mundo tem um primo rico. Se você não tem um primo rico, é porque você é o primo rico, né? E a sua família lhe vê assim. Então, esse meu primo, ele me convidou, todo rico tem essa coisa, né? Ele convida os consultores, os melhores consultores, para não pagar nada, né? Então, lá fui eu ajudar ele a fazer o novo negócio dele. Quando eu cheguei lá, eu olhei aí o negócio e tal, e disse, cara, bonito sua lanchonete, né? Ele disse, como assim lanchonete? Já vi que você não entende de comunicação. Ele falou para mim, eu disse, não é lanchonete, é uma doceria? Ele, não, é um café. Então eu disse a ele, olha, você na próxima vez me chama na hora, no momento em que eu consiga ajudar você a fazer um café. Porque o que você fez foi uma doceria. E aí você vai contratar um comunicador para explicar que a doceria é um café. Eu acho que essa é uma metáfora interessante, porque grande parte do nosso trabalho em muitas empresas é a gente explicar que lanchonete é café. E aí fica muito mais difícil, né? Porque aí você precisa fazer as pessoas acreditarem em algo que não é verdade, né? E aí, pois é. E aí ou que a gente ajude a dar uma ajeitadinha, né? Não, vamos combinar que a ajeitadinha não dá, né, Malu? Não dá certo. Eu quero muito saber mais detalhes sobre esse ponto da comunicação estratégica e talvez o porquê. Né? Quer dizer, por que hoje a gente não tem essa comunicação no comando, sentando em board, discutindo na criação da cafeteria antes de ela virar uma lanchonete? Mas antes eu queria passar a bola para o Pedro nos contar aqui sobre a sua perspectiva, Pedro, sobre o teu olhar também macro, sistêmico, de exemplos que você acompanha, até como um grande consultor aí, de comunicação. Você tem essa percepção também? Quer dizer, a comunicação hoje ainda não senta no board, em sua maioria? E por que não? Que essa é a minha pergunta também para o Cláudio depois. Sim, olha, Malu, eu tenho essa percepção sim, embora, como bem o disse o Paulo Nassari no livro dele alguns anos atrás, tudo é comunicação, né? A comunicação não está no board, e não está dessa maneira estrutural que o Cláudio colocou, né? Eu acho que assim, tem uma questão aí que é que os CEOs e o C-Level precisam entender que é o comunicador que vai ajudar ele, são os especialistas no assunto que conseguem dar as melhores respostas e as melhores orientações e os melhores conselhos, vamos dizer assim, para evitar que um diretor de banco, por exemplo, se comporte de maneira racista na TV, né? Infelizmente, ele só percebe isso depois que ele se comportou, ou que ela se comportou, ou que ela fez isso, né? Então, o livro do Cláudio traz algumas ferramentas justamente para a gente interferir nesse C-Level, nesse board, né? Poder entender como. Né? Ele traz algumas ferramentas que são ferramentas de negócios mesmo, né? Quando ele fala do SWOT, da análise SWOT, quando ele fala lá do IBCG e da questão da transparência, né, colocada pelo IBCG e compliance e tal, né? Então eu acho que fundamentalmente é isso que acontece. Agora, o porquê tem uma série de motivos, né? Tem muitos motivos, tem motivos estruturais, motivos de formação, motivos de quem é o comunicador, na verdade. O comunicador não é mais o que é formado em relações públicas, o que é formado em publicidade, o que é formado em marketing, ou o que é formado em jornalismo, né? Mas esse técnico, esse profissional que vem de jornalismo, esse é um aspecto da questão, né? Esse profissional que vem de jornalismo, que vem de relações públicas, ou de publicidade, ou de propaganda, muitos deles têm ainda arrepios, né? Eu acho que hoje melhorou muito, né, Malu? A gente que acompanha o setor, eu tenho visto profissionais que chegam cada vez mais preparados, com visão de negócio, com visão de empreendedorismo, e isso tem sido muito bom, e certamente essa nova geração vai trazer esse avanço. Mas muitos deles ainda sentem arrepios ao ouvirem falar de planos de negócios, né, ao ouvirem falar de planilhas, né, e de metodologias que são metodologias mais voltadas a negócio, né? Então, eu acho que esse é um aspecto da questão aí que a gente poderia tocar e desenvolver nesse sentido, tá ok? Perfeito.
Você tocou nas ferramentas, mas eu queria dar um passo anterior, que inclusive o Cláudio dedicou, que é justamente a formação do profissional. Quer dizer, aonde que está a culpa aí, né? E eu acho que tem muito também da questão de atitude, de você se posicionar, de você influenciar pelo conhecimento. E aí eu conheço muitas pessoas que talvez não estejam sentadas no board, mas que têm uma influência, têm uma capacidade de articulação que acaba ganhando um espaço nobre, mas porque também está aumentando a sua bagagem, né? E aí, se você olha hoje para uma formação de um comunicador, ele precisa realmente expandir. Então, eu queria te ouvir muito, Cláudio, nesse ponto também, dessa formação e de o que mais a gente precisa, né? Porque já foi o tempo em que a gente pode dizer, não, eu fiz jornalismo, mas não sou bom na área de finanças, por exemplo. Né? Você precisa entender a fazer a leitura do resultado do negócio. Né? Perfeito. Eu acho que, Malu, olha, você e o Pedro estão me dando assim fazendo o berço para a gente falar do modo mais organizado possível, mais sucinto possível desse assunto. A gente leu o livro. Tão complexo. A gente leu o livro, a gente aprendeu. Não, esse repertório aí, o livro não dá, não, minha amiga. Mas é o seguinte, eu acho que, primeiro, é o seguinte, sim, temos profissionais, historicamente, profissionais que ocupam este lugar e de fato, contribuem para estratégias mais bem desenhadas, mais competitivas na organização. Você é um exemplo. Não é o único, mas você é um exemplo. E essas pessoas, como você, têm trajetórias que favoreceram repertórios que são bastante complicados, bastante complexos de se formar, favoreceram repertórios e, claro, traços, como você mesma disse, traços pessoais, características pessoais, talentos pessoais, drives pessoais, não sei qual é o nome que eu dou, que favoreceram esta ascensão a essa posição. Esse é um aspecto. Tá? Um outro aspecto que eu acho que eu acrescentaria ao que o Pedro falou muito bem, da questão da formação e tal, eu acrescentaria que há uma trajetória histórica que eu arriscaria dizer. Vejam o exemplo dos CIOs, os Chief Information Officers. Os Chief Information Officers, de forma, digamos, prosaica, que eu vou dizer aqui, eles são bisnetos dos contadores. É verdade. Eles são bisnetos dos contadores. A trajetória tecnológica do processamento da informação e a necessidade disso e a passagem histórica disso para o centro das estratégias organizacionais é também a história de uma ascensão política, na política interna das corporações, do cara que foi virando esse negócio. Né? Claro. O contador que virou o coordenador, que depois virou o gerente, depois virou o gerente de TI, depois virou o CIO. Né? E hoje, não é que ele exatamente senta no conselho de administração, mas ele senta no C-level. Ou seja, no mais alto nível executivo, não de formulação. Tá? O que a gente falou no início aqui do nosso papo é algo acima disso. Né? É o conselho de administração do negócio, que está formulando as máximas estratégias. É uma ambição bastante alta. Né? Bom, então esse é um aspecto também. A história, digamos assim, do ganho de poder corporativo que a comunicação não percorreu. Agora, vejam, eu vou abrir um parênteses, senão vou me alongar demais, mas olhem o que está acontecendo com o tema da sustentabilidade hoje ESG. Né? Não é simplesmente uma troca de nomes, é porque realmente o negócio mudou. Veja aí, nos últimos 2 anos, esse assunto, e eu vou ser o mais sucinto possível, esse assunto ganhou um lugar tal que no Brasil, onde o movimento não é o movimento de ponta do mundo, nós sabemos disso, se você for para Reino Unido, Estados Unidos, a coisa está muito mais madura, ou em outros países. Depois de amanhã, o Itaú, o Bradesco e o Santander botaram os 3 presidentes dos bancos, depois de amanhã, num evento de bioeconomia. Ou seja, esse assunto está lá em cima. Ele é primo da nossa área da comunicação. Ele trata de elementos que são tangíveis, evidentemente, altamente tangíveis, né? E tangibilizáveis, mas ele trata também
do reflexo de uma, digamos, de uma vontade do consumidor, uma vontade pública, uma vontade popular, que é a nossa matéria. Está no mundo do intangível, da marca, do valor. Eu não sei se eu estou conseguindo juntar as duas pontas. Vejam o que está acontecendo na ESG. E isso traz a reboque este assunto que nós estamos tratando aqui, que eu tentei tratar no livro, não sei com que felicidade, mas dizer, olha, de forma sistemática, não é isto que acontece. Os financistas, sistematicamente, estão nos conselhos de administração, por razões que todo mundo entende. Mas como é que, no mundo onde os ativos intangíveis hoje, em média, ultrapassam o valor dos tangíveis em muitas indústrias, não em todas, ok? Um grande componente deste intangível é marca, reputação e imagem. Não é todo, hein? Talvez a maior parte hoje ainda deverá ser patente, tecnologia, liderança, equipe, tudo isso é intangível. Mas como é que esse intangível está lá, tem um super valuation, vale bilhões, e não tem ninguém no conselho especializado na formação disso? Tem gente intuitiva e, repito, pode ser até que seja muito melhor que todos nós juntos, né? Não sei se eu consegui responder, Malu. Sim, e aí, Cláudio, eu pego emprestado um tema que o nosso professor Nassar sempre diz, do comunicador como um cientista das narrativas. E aí, como é que a gente traz tudo isso que você está dizendo, né, dos dados, da força dos dados, você dedica um capítulo do seu livro falando justamente isso, que os dados ganharam uma importância muito grande. Então, como é que a gente consegue traduzir as nossas narrativas numa linguagem e usar os dados a nosso favor para chegar e sentar no conselho e falar justamente a linguagem do negócio, né? Essa foi a minha tentativa, né? Porque talvez uma boa parte aqui da audiência, eu estou vendo aqui meu irmão, Braz, estou vendo aqui grandes amigos, Urbano, Silvinho, gente do meu coração aqui, prestigiando o nosso encontro. As pessoas que me conhecem já há mais tempo sabem que eu venho dessa área de TI, né? Trabalhei muitos anos e também fui professor durante muitos anos, fui professor titular da Federal do Bahia, tá? Me aposentei. E o contato com a área da educação do comunicador, para mim, foi dramática, né? Durante toda a minha carreira, na verdade, porque eu era o cara que ia falar de planilha Excel para os alunos. Eu estou falando de uma forma bem metafórica, os alunos diziam, meu Deus, esse cara é louco. Veja, eu ouvi, e não é uma coisa trivial, eu ouvi, olha, isso não é comunicação, você tem que sair daqui. E eu fui para a escola de administração. Então, na verdade, eu fui professor do programa é como se eu fosse um professor do programa da FEA, aqui em São Paulo, e era professor da graduação da ECA, da ECA de lá, né, digamos. E essa trajetória me fez perceber de que realmente, eu reconheço a questão da formação para este mundo, né, que nós estamos apenas engateando na universidade, esta é a minha avaliação. E Pedro foi muito feliz nisso, na minha opinião. Então, o livro, que vocês percebem até pela própria linguagem, eu não estou querendo oferir aqui nenhum tipo de campeão da humildade, nada disso, mas o livro, eu tento fazer um livro que as pessoas que eu conheço possam ler, né? Minha família possa ler, que não é uma coisa técnica. E a segunda parte do livro, gente, eu dedico a essas coisas que eu chamo de ferramentas. Deve ter gente assim, mas que coisa inferior, assim, ferramentas, o comunicador pode trabalhar com coisas mais superiores, tá? Porque a minha compreensão de ferramenta é outra, né? Claro. É uma compreensão meio maquiloniana, né? Dizer, o alicate, ele concentra milênios de conhecimento ali, no alicate, né? Que a gente acha uma coisa trivial, mas não era assim há 100 anos, né? Um super conhecimento. Então, a segunda parte do livro é uma tentativa, Malu, de fornecer alguns instrumentos, mesmo que sejam os mais triviais, o simples é melhor, para que as pessoas, olhando aquilo, talvez inspire, poxa, eu acho que eu consigo formular melhor essas coisas estratégicas com esses instrumentos, tá? Essa foi a ideia. Mas eu acho que eu fugi da sua pergunta. Não, inclusive eu ia entrar já, estou louca para saber dos instrumentos galácticos que você trouxe, mas não tem a menor graça eu ficar falando aqui, vamos ouvir o que o público quer saber, a gente já começa a receber algumas perguntas aqui, e quero dizer para vocês que as duas primeiras perguntas, pelo que eu entendi aqui, vão ganhar um livro, então, gente, por favor, perguntem também. Olha, a primeira pergunta aqui veio do
Jorge Costa, de Vitória. Como ter autoridade em comunicação com causas? Obrigada, Jorge, pela sua participação. Essa pergunta é muito difícil, eu passo para o Pedro Cadinho. Eu sou o autor do livro. Então, eu tenho esse direito. Quando o Pedro escreveu o livro dele, eu não vou lá. Não sei como eu continuo aceitando seus convites, viu, seu Cláudio? Olha, deixa eu falar. O caos, né? Ele falou como ser caos, né? Não. Como ter autoridade em comunicação com causas. Causa. Com causa. Sim, tá, perfeito. Olha, eu acho assim, autoridade depende de conhecimento, né? De conhecimento e comunicação, certo? Então, se você sair defendendo uma causa ou publicizando uma causa sem o devido conhecimento das partes, do que está envolvido, sem o devido respeito de abordagem para cada uma das partes, você não vai obter autoridade nenhuma. E essa autoridade depende de comunicação. Quer dizer, o seu conhecimento está disponível sobre a causa, né? E você interagir, se comunicar com aquela causa e com aqueles que influenciam aquela causa ou com aqueles que estão interessados naquela discussão, né? Uhum. Dessa forma é que eu acho que as corporações têm que se posicionar e têm que ter causa, né? Uhum. Escolham suas causas e tenham suas causas. Então, é essa a abordagem inicial, né? Eu acho que é essa a abordagem inicial, e aí eu passo para o meu amigo entregar as ferramentas aí para fazer isso. Eu acho que antes de a gente chegar nas ferramentas, acho que um ponto importante, a causa ela precisa ser genuína e legítima, né, Pedro? Porque ela precisa fazer sentido para a estratégia do negócio. Exatamente. Puxa, eu quero ter uma causa, ok, mas essa causa ela respira, ela transpira os valores da organização. Ela tem a ver com os valores, exatamente. Porque, exatamente. Senão, eu nunca me esqueço de contar um caso muito rápido, na época de Grupo Votorantim, que a gente estava querendo ser mais vocal e tudo mais, a gente sempre falava, puxa, a gente quer estar onde faz sentido que a gente esteja. Não dava para colocar, por exemplo, o doutor Antônio numa revista Caras, não orna, né? Quer dizer, não faz sentido. Então, acho que, obviamente, trazendo aqui para uma discussão mais estratégica de causas, a gente precisa traduzir aquilo que faz sentido para o negócio, né? Porque senão aí fica de novo, fica uma campanha, fica algo pontual e mais uma vez fica algo que não gera consistência e coerência com o objetivo do negócio. E aí exatamente. Volta da comunicação, fazendo comunicação para ela mesma, né? E não está ligada, ela não reflete aquilo que realmente o negócio transpira e respira, né? Exatamente, Malu, é perfeito. É conhecimento de si, ou seja, da empresa, quem é você, quais são os seus valores, né? E isso combinado com o conhecimento da causa, porque às vezes você conhece os seus valores, sabe qual é, mas faz uma abordagem da causa sem o devido conhecimento, né? Mas está perfeito, é isso aí mesmo. Maravilha. Cláudio, vamos falar dos instrumentos. Muita gente perguntou aqui, a Patrícia Espinosa, pode citar alguns desses instrumentos? Conta para a gente quais são esses instrumentos. Vamos começar com os instrumentos galácticos. Vamos lá. Eu adoro, né? Deixa eu só voltar uma coisinha. Veja, o que vocês, Pedro e Malu, estavam falando, veja se não tem, forçando um pouquinho a barra, não tem a ver com café e lanchonete, né? Não tem café com lanchonete? Tem, total, né? Total. É isso que eu estou falando, né? Quer dizer, essa causa, você entender o que é um café, tem uma profundidade, tem uma complexidade. Não adianta você fazer qualquer coisa para transformar em café. Né? E se a alma é de café, se a alma é de lanchonete, não vai ser café nunca. Jamais. Né? Você pode ter o melhor comunicador do mundo, não vai dar conta. Se a gente brincar um pouquinho com essa metáfora, vai longe. Mas, olha, deixa eu dizer de novo aqui a questão da experiência profissional. As ferramentas, pessoal, em que eu passo de uma expressão para outra, tornando elas, digamos, equivalentes, ferramentas, instrumentos e tal, eu até explico isso no início do livro, elas são também frutos de experiência profissional. Então, por exemplo, quando a gente estava participando aí do núcleo, que eram 6 pessoas, do desenho do hub de inovação do Bradesco.
eu era o responsável por esse design, digamos, pela concepção, projeto do negócio, da forma ao negócio. Eu usei esses instrumentos que estão aí no livro. E eu tento passar, e parece uma coisa muito, e é mesmo, uma coisa muito trivial, de como organizar dinâmicas, como fazer com que pessoas desse nível aqui que vocês são, contribuam e de forma absolutamente intuitiva, rápida, dinâmica, espontânea, sem um julgar o outro. Então, são instrumentos desta natureza, que estão muito na moda, né? Claro. Instrumentos flexíveis, dinâmicos, e que não precisa inventar a roda, e não foi nunca a minha intenção. Como o tradicional SWOT com os post-its, que, aliás, é uma ferramenta revolucionária, né? O post-it é uma ferramenta disruptiva, na verdade, né? Para esse tipo de atividade, esse tipo de atividade. Então, além disso, você tem Canvas, tem uma série de outras ferramentas. Tem uma pessoa até que perguntou aqui, se você me permite, Malu, assim, claro. Ferramentas, como medir o intangível? Tem instrumentos para isso. E foi para isso que eu fui para Bangkok. Valeu a viagem. Valeu a minha viagem para Bangkok, graças ao Pedro, né? Eu atravessei o planeta lá para ver um negócio maravilhoso que me inspirou muito. Então, aqui vai um jabá, né? Comprei o livro, que aqui, na página 202, eu apresento uma proposta para fazer isso. Como medir intangível, né? Isso, claro que tem gente especialista nisso, viu, gente? Pelo amor de Deus, hein? Eu não sou, não. Mas eu dou lá minhas cacetadas também, dizer, olha, os princípios da mensuração, eu acho que tem um instrumental, metodológico, que é fundamental para organizar a cabeça do comunicador, né? E a gente não vai entrar nisso aqui agora, porque a gente tomaria um tempo enorme, mas existem, sim, instrumentos para todas essas coisas, né? Desde a formulação mais, digamos, de mais alto nível. Até o aterramento, como transformar, vou exemplificar aqui, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em um plano de ação. Tem instrumentos para isso, tem gente que é craque. Aliás, eu acho que o Jaime Gama está aqui com a gente, é um amigo meu que é diretor do Gartner. O cara são mestres nesse negócio. Então, nós comunicadores desconhecemos isso da faculdade, entende? Esse é o ponto. Será que não era hora da gente botar 3 ou 4, 5 disciplinas sobre organizações, estratégia organizacional, governança, instrumentos metodológicos de modelagem e formulação, por exemplo, né? Seriam coisas dessa natureza. Então, essa é a natureza da segunda parte. Como utilizar metodologias que são públicas. Então, e os instrumentos galácticos é uma grande inspiração, Malu, sabe? Porque o McLuhan, que é uma espécie de Freud da comunicação, né? Sim. Você lê McLuhan, o cérebro nunca mais encaixa no mesmo lugar, né? Não. Então, claro que ele é bastante polêmico, discutível, e eu não sou nada McLuhaniano, não tenho nada desse negócio. Eu sou uma pessoa muito, assim, direta e simples, estou na prática, né? Eu acho que eu não tenho nem, assim, a necessidade muito dessas linhas. Mas os instrumentos galácticos é porque ele escreveu um livro famosíssimo chamado A Galáxia de Gutenberg, que é lindo, lindo, maravilhoso, né? E esses instrumentos galácticos, a galáxia de Gutenberg, gente, é o seguinte, é um mundo, de certo modo, mais ou menos contingenciado, não condicionado pelo livro, né, pela leitura vertical e tal. E hoje nós temos outras contingências. Os instrumentos galácticos são uma ideia incrível dele, respondendo a seguinte ideia, a seguinte pergunta da época, né? Início dos anos 80, que ele faleceu um pouco depois. O vídeo vai matar o cinema? E ele disse, olha, as mídias revolucionam as coisas, mas elas não se comportam assim, uma obsolece a outra. As mídias, elas obsolecem, resgatam, recuperam e melhoram. Então, e aí ele cria essa ferramenta que é a Tétrades. E eu dou um exemplo no livro de como usar Tétrades para fazer um projeto para um shopping center, por exemplo. Então, são instrumentos. Eu vou me servindo desses instrumentos. Eu nunca vi ninguém aplicar esse negócio. Eu também não estou me dizendo que eu sei fazer uma coisa diferente dos outros. Você está sugerindo, né? Mas eu achei que era uma boa ideia. Né? Tá. Aliás, o Mano está aqui nos assistindo, não nos deixa mentir. Né? A gente verdade. Teve o desafio dos shopping. O que serão os shopping centers com a pandemia? A gente fez um projeto com Tétrades, dizendo, olha, isso aqui vai obsolecer, isso aqui vai intensificar, isso aqui vai se recuperar, isso aqui vai se desdobrar. Essa é a ideia. É uma das ferramentas.
Coisas dos gênios lá, né, que a gente fica pegando, né? Tá certo, faz bem. Inclusive, você também traz outras sugestões, que é o tal do checklist do comunicador. Mas antes de você falar do checklist do comunicador, que tem muita coisa boa ali, quero trazer uma pergunta do Heraldo Carneiro. Um abração para você, Heraldo, estou com saudade. Cláudio, sensacional a sua abordagem sistêmica integrada da comunicação. Mas, na sua opinião, quais são hoje os principais obstáculos para a comunicação desempenhar essa função estratégica ligada diretamente com o negócio? Eu acho que o primeiro ponto é que aí parece uma coisa corporativa. O que eu quero dizer, assim, eu não sou corporativista, eu não acho que essa função tem que ser desempenhada por pessoas que têm formação em publicidade, jornalismo, relações públicas, né? Mas aquele que desempenha a sua paixão e a sua função conectada à função de comunicador, do cara que percebe o valor da comunicação na organização, acho que o primeiro ponto é ele entender que comunicação estratégica, estrito sensu, não é uma estratégia de comunicação. Perfeito. Certo? Não é estratégia de comunicação. Existe a estratégia de executar a comunicação, mas comunicação estratégica, no sentido estrito que eu entendo, é você participar da formulação estratégica da organização e ali identificar as dimensões e a esfera da comunicação, como fazem os financistas, e como fazem os engenheiros de produto, e como fazem os outros estrategistas de mercado, tá? De negócio. Então, esse é o primeiro ponto. É o comunicador entender que não basta ele responder... Entender de comunicação. Digamos, na ambição, ele tem que dizer ao presidente o que o presidente tem que fazer. Essa é a primeira sacada. Quer dizer, uau, dá um frio na barriga. Peraí, o comunicador vai dizer ao presidente que ele vai dizer, é exatamente isso, o conselho está em cima, que ele executa o presidente. Então, esse é o primeiro ponto, entender isso. Logo em seguida, eu recomendaria que nós, comunicadores, estudássemos sobre governança. Entender o que é governança, como se opera a governança. Existe uma ciência, um outro mundo, gente, é igual ao nosso. Você entra nesse mundo, abre a porta, tem associação, é imenso, um mundo fantástico. Entender um pouco de governança. Outra coisa, entender de negócio, como os negócios geram riqueza e valor. Tá? Eu estou indo lá para cima, né? São coisas ambiciosas, né? Aliás, o Paulo Nassar nos fala disso há 30, 40 anos. Olha, o comunicador é um cara que entende de psicologia, sociologia. É isso, esse cara diz isso para a gente desde que eu entrei em comunicação. Eu era um analista de sistema, não sabia nada de comunicação. Então, eu acho que esses três aspectos são assim, os mais fundamentais para depois mergulhar com todo o domínio e, claro, esse quarto aspecto, Heraldo, é indispensável. Você tem que entender o domínio da comunicação, né? Se não souber de veículo, formulação, sei lá, narrativas... Quase já agora, né? Nada. É verdade. Tem um colega que sempre fala que são esses aspectos, né? Esse é o básico do comunicador, saber os instrumentos de comunicação, as técnicas, em que canal, com quem você vai falar, esse é o básico hoje, né? Agora, você traz um outro ponto, Cláudio, dentro desse teu checklist do comunicador, que é justamente disposição para defender o seu ponto de vista. E, para isso, você precisa de bagagem, né? Acho que tudo isso que você falou, quer dizer, como é que eu vou, primeiro, ser ouvida, né? E como é que eu tenho essa coragem vai aumentar à medida que eu tenho condição de interferir e que eu tenho a competência para realmente me posicionar, né? Bom, eu sou, acho que talvez eu sou assim um candidato a herdeiro do iluminismo, né? Porque eu acredito no argumento. Embora o mundo de hoje diga o contrário, né? A força vai resolvendo as coisas. Né? Mas, e aí, Malu, assim, eu estou aqui do seu lado do Pedro, né? Essa turma aí, né? Vocês têm um repertório espetacular. E claro que, digamos assim, eu posso dizer, não sei como dizer exatamente para não soar errado, mas assim, ser culto é fundamental para essa função, né? Porque uma pessoa que é candidata a um papel tão ambicioso como esse, ele deve ter repertório. E nós aqui entendamos que
que funções que estão habituadas a esse papel não é para qualquer um, não. São os caras mais preparados. Eu acho, Malu, adivinho, que você vive esses dilemas que nós estamos falando aqui, da estratégia de comunicação e comunicação estratégica, diariamente, eu imagino. Você trabalha hoje, serve hoje a uma organização espetacular, não sei nem se é centenária, não conheço muita história, mas eu imagino um negócio... 125 anos só no Brasil, de Baia. 125 anos no Brasil. Baia. Pois é, então, pô, os níveis decisórios de uma sofisticação que leva anos para a pessoa poder participar do mais alto nível de decisão de uma organização dessa. Não é uma coisa trivial, né? E é claro que a sua postura vai, digamos assim, encurtar esse tempo e criar acessos. Mas nós não esperamos que um de nós, pelo fato de ser comunicador, e um dia o mundo entender o que é SG, marca, intangível, importante, a gente vai chegar na organização em 4 meses e vai estar sentado no conselho. Não é assim que funciona. Não, é uma jornada. É uma jornada de década, no mínimo. É verdade. Né? A Carla de Mello, vejam para você também, Carla, está trazendo... Carlinha. Debate relevante. Pedro, olha só, o profissional de comunicação que a gente está falando aqui precisa ser mais corajoso e assumir sua posição estratégica, mas precisa ter método e precisa também ter mensuração de resultado. Pois voltamos aqui à questão que vocês estavam falando agora, né? Quer dizer, eu acho que essa coragem ou essa disponibilidade desse profissional de comunicação para poder opinar e para poder dar sua opinião, para poder falar a nível de conselho, ele depende mesmo de repertório, né? Então, quer dizer, quando ele essa formação dele é fundamental, né? E ele olhando essas coisas do ponto de vista de comunicação, quer dizer, como é que você olha a estratégia empresarial do ponto de vista de comunicação, como é que você olha a gestão operacional do ponto de vista de comunicação, né? E isso é fundamental, viu, Carla, para você poder responder essas coisas. E a mensuração e o monitoramento, o ouvir, são fundamentais nesse sentido. E nós sabemos ouvir muito bem, né? Nós sabemos como ouvir, mensurar. Porque se a gente ouvir e mensurar com as ferramentas corretas, com a tecnologia nos dá ferramentas fantásticas hoje para mensurar e para ouvir. Nós conseguimos com isso tratar dos temas mais difíceis, dar o tom da comunicação, construir storytelling, conversar com os públicos, né? Entender, a partir dessa mensuração e desse ouvir com essas ferramentas de tecnologia, como é que a comunicação pode influir na área de tecnologia da empresa, na área de operação da empresa, na área financeira da empresa, né? Todas essas coisas são fundamentais. Então, isso volta à questão do repertório, que te dá autoridade e te dá coragem, e não só coragem, te dá conhecimento para você poder opinar e chegar no conselho e falar assim, olha, você não pode colocar uma fábrica de pneu num lugar que tem dezenas e milhares de casas, né? Essa fábrica de pneu não pode ser aqui, né? Tem que ser em outro lugar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O Heraldo está fazendo... Oi, Cláudio, por favor. Malu, você me permite lhe interromper um pouco, você me perdoa? Falar duas coisinhas aqui que são importantes. Uma dica assim, de leitura, mas é uma coisa elementar, viu, gente? Não acho que nem está tão mais atualizado, mas assim, tem um cara chamado Simon, um britânico, ele escreveu há 15 anos alguns artigos chamados Reputation Dividend, e criou a empresa Reputation Dividend. E eu até menciono no livro, veja, qual é a tese dele? Poxa, por que em um segmento uma empresa é tão mais valiosa que a outra usando a mesma tecnologia? Valor de bolsa, tá? Empresas listadas. Então, ele atribui isso a um intangível que uma soube trabalhar melhor, tal. Então, essa é uma dica para quantificação muito legal em cima de valuation. A outra coisa, Pedro, a tese do Andrew West, ex-Hotwire. Qual é a tese dele? Mensuração é central. Por quê? Porque só por meio da mensuração é que nós vamos valorizar a nossa área de trabalho. Ele acha que ele é um paladino, Malu, não, ele não se coloca dessa forma, não, né? Eu coloco ele. Ele é um paladino da nossa área, lá no Reino Unido. Ele diz, olha, a mensuração tem que estar no centro, porque se a gente não mensura, como é que a gente vai dizer o que a gente está produzindo? Porque ele diz, eu desconfio que a gente produz muito mais do que a gente é capaz de cobrar.
Essa é a ideia. Tá? Essa é a segunda coisa. E a terceira, uma última, é que é o seguinte, olha que oportunidade, Malu, nós estamos vivendo com transformação digital. Organizações tradicionais, elas têm que se... Eu não sei se é um bom termo, alguém aqui entende mais do que eu vou usar assim, de reposicionar. Eu não sei se é um bom termo, tá, gente? Vocês me ajudem aí. Mas imagine, por exemplo, eu estou muito próximo hoje de instituições financeiras muito sólidas, tradicionais, discretas, com compliance absurdo, conservadoras nos seus movimentos, porque tem uma responsabilidade com o dinheiro que está lá, não é brincadeira. Como é que você se reposiciona? Olha que mercado extraordinário neste tema que nós estamos conversando aqui, né? Para pessoas que têm essa visão do intangível, como reposicionar, como criar um novo posicionamento para as organizações que estão passando transformações profundas com a transformação digital. Olha que mundo a gente está vivendo. Todas as empresas estão passando por isso, gente. Muitas deixarão de existir como a Barça e vão se tornar a Barça.com, e que é muito bem sucedida, por exemplo, tá? Bom, essa é uma dica aí. Olha que mundo que a gente está vivendo. Precisa de gente aí, sei lá, como você, como o Pedro, para estar lá no conselho dizendo, cara, como reformular? Não é que vocês sabem o que fazer, mas vocês com instrumentos legais vão ajudar essa modelagem complexa com os caras que entendem muito do negócio. Percebe? Eu não sei se eu estou ajudando a entender a cabeça que eu tenho aí com esse livro. É essa. Assim, é fazer essa leitura, com essa visão para ajudar. E fazer essa leitura e essa provocação. Para onde que o mundo está indo? Não é? Por exemplo, agricultura. A agricultura está se digitalizando. Não é? Quer dizer, a gente precisa muito da tecnologia para a gente poder avançar no campo também. Só um exemplo aqui. Não é? Então, acho que as empresas precisam ficarem atentas para se reinventar, para entender o momento de fazer uma releitura, para se reposicionar, como você disse, e entender o que é importante para o outro, para a sociedade, quer dizer, o que a sociedade está esperando da gente que a gente precisa entregar. E falando em métricas, acho que o Heraldo trouxe um outro ponto aqui, justamente do que o Pedro estava trazendo, né? Muito se avançou nas métricas de brand evaluation, mas ele ainda acha que não evoluiu tanto em valoração da reputação. Eu entendo que a gente está avançando, mas também é um ponto para se pensar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse trabalho, viu, Heraldo, do Simon, são artigos, bem interessante, fala bem disso que você falou aí. É uma espécie de reputation valuation, né? Não é à toa que ele chama de reputation dividends, né? Interessante, né? Isso tem 15 ou 20 anos, né? É bem legal. Eu estava olhando aqui, Malu, uma coisa assim para a gente conversar aqui um pouco, eu e o Cadina, uma pergunta do Vitor Tavares, que eu sei que trabalha na área de tecnologia, né? Ele trabalha com startups. Olha a pergunta do Vitor, Pedro, como é a cara... uma coisa, eu vou fazer uma provocação, tá, Vitor? E assim, eu queria muito ouvir o Pedro aí, Malu, se você me permite, assim, claro. Não conduzindo assim, mas só porque eu conheço muito o Vitor. Veja só, assim, eu bati o olho, viu, Vitor? Não li muito apuradamente, não. Li rápido, posso estar sendo impreciso, mas você veja, né? Quer dizer, as startups de quem a gente espera uma coisa super atualizada, eventualmente não tem uma Malu lá e um Pedro que tem muita cultura de comunicação, tá? Então, e a comunicação tem os seus caminhos, a comunicação tradicional, ela tem os seus caminhos orientados à veiculação, né? Muito a veiculação no sentido publicitário, de relações públicas, de venda de produto e tal. E nós estamos falando aqui de uma comunicação talvez mais amadurecida, digamos, né? Essa é a minha provocação, né? Quer dizer, o que era de se esperar que as startups começassem nesse estágio, mas, na verdade, as startups herdam todas as culturas e todos os elementos que estão aí flutuando, né? Flutuando. Eu não sei se eu estou sendo claro nas minhas colocações. E o que está flutuando, na minha crença, não é a comunicação estratégica, é a comunicação executiva, que executa mensagens que não foram tão bem refletidas, eventualmente. Tá? Eu posso dar o meu palpite aqui? Olha, eu acho que, ótimo, Cláudio, isso de uma perspectiva mais estratégica, é essa mesma leitura.
Eu tenho trabalhado muito com startups ao longo dos anos, lancei muitas empresas brasileiras, empresas também internacionais aqui no Brasil, em outros países da América Latina. O que eu percebo é o seguinte: a preocupação, do ponto de vista tático, né, a preocupação das startups é de se provar o produto, de provar a ideia, né? Eles estão no momento de provação. E eles estão um pouco naquilo que a gente chama eles estão muito no marketing do produto, né? E eles precisam disso. Essa é uma necessidade premente deles. E quando você pega uma startup que não é de um setor que precisa da reputação, que a reputação é um bem muito tangível, eu estou falando aqui de banco, de empresa financeira, essas empresas, se elas não tiverem reputação, ninguém acredita, tira o dinheiro do banco, o banco acabou, né? O banco pode ser o mais correto do mundo. Então, quando a startup não está nesse segmento, é uma startup voltada mesmo para produtos de bens de consumos e etc., a coisa que ela está mais preocupada é com o produto, com a comunicação, com o marketing de produto. Essa fase da comunicação como reputação será um outro momento, né? Então a gente precisa entender em que momento essa empresa está de amadurecimento de cultura de comunicação e de cultura de marketing. O que ela precisa naquele momento? Aí vamos dizer assim, bom, então não vamos trabalhar para essa empresa? Não, é justamente o contrário. Como é que você, como comunicador, contribui para o negócio dessa startup? Essa startup não precisa de você no conselho nesse momento. Nesse momento ela não precisa de um conselho, talvez ela precise de alguém que coloque em evidência o produto dela. E a comunicação também resolve esse problema. Que problemas nós resolvemos? Nós resolvemos problemas de reputação, né, de manter ou de ampliar sua reputação, e nós resolvemos também problemas de marketing, de manter e ampliar suas participações de marketing, né? Essas coisas não se excluem, pelo contrário, né? Então a startup ela está nesse ponto aqui de se provar enquanto produto, enquanto empresa, e ela precisa de você mais nesse marketing aqui para ela expandir market share, né? Eu acho que é um pouco por aí. Assina embaixo aí. É isso aí. Eu não tenho nada a acrescentar isso aí ao Pedro. E, assim, como destaque, assim, o meu principal cliente no último ano e meio, não o único, mas o meu principal cliente, é um hub de inovação criado por um banco. Então, eu vivo isso todos os dias, né? Desde do famoso pitch, né, Malu? Desde a preparação para o famoso pitch, até o posicionamento da startup, que ela própria ainda está construindo o produto, não tem nenhum lugar na galeria, digamos assim, da indústria. A própria indústria ela também está buscando um lugar entre outras indústrias, né? São indústrias novas, né? E os movimentos são muito ágeis, nervosos, enfim, por isso eu acompanho muito bem o Pedro nesse sentido, né? O foco é um foco de marketing ainda deve ser prevalente, né? Embora um pensamento estratégico sempre é muito bem-vindo e absolutamente necessário. Sem dúvida. Olha, a Thaís Germano só acrescenta um pouquinho aqui falando de startups, em grande parte tem essa visão amadurecida, mas o ponto delas é investimento nessa comunicação de alto nível desde o momento zero. Isso tem acontecido na segunda fase, já com o primeiro aporte, mas a visão e consciência da relevância da comunicação para a reputação em nível estratégico efetivo existe. Digo porque tenho trabalhado muito com esse perfil da empresa. Boa notícia, então. Né? Outra pergunta, no seu livro, Cláudio, você fala também de ferramentas de análise de risco reputacional. Você sabe que, além de valor, os investidores estão muito preocupados hoje com os riscos desse ambiente hiperconectado e hipertransparente? É engraçado porque esse trecho do livro ele é decorrente de uma experiência, Malu, que eu fui solicitado há muitos anos, mas bem mais do que uma década e meia, a montar uma matriz de risco de imagem para um grupo, um conglomerado. E a ideia da gente, na época, era a seguinte: como é que a gente sensibiliza o meu executivo na ponta
para que ele invista em comunicação, que ele tenha, por exemplo, equipes de comunicação, que ele gaste dinheiro com comunicação, gaste dinheiro com assessoria, gaste dinheiro com um comunicador ou um diagramador. Invista, né? Invista dinheiro. Invista, não gaste. Invista. Eu que me desdigo, né? Muito o pessoal bem, vai dizer, Malu. Esse cara não acredita em nada que ele fala. Você vai falar em gastar, já corta Muito uma gente bem. na hora. Na verdade, eu fiz isso só para testar a atenção da Malu. Então invista no comunicador e tal. Aí a gente dizia, pô, mas como é que a gente faz para esse cara investir? Aí nós criamos a seguinte ideia. No prêmio anual dos altos executivos dessa empresa, a gente vai tirar 15%, passa para cá, e eu vou criar um índice de desempenho de imagem, tá? Índice de desempenho de imagem. E a gente criou um algoritmo lá, né? A gente não tem chifre em cabeça de cavalo, não, tá? Audiência, notícias positivas. Nessa época não existia muita rede social ainda, mídia social. E aí nós criamos um índice que era razoável, algoritmo aberto, e os caras disseram, tá bom, eu topo, né? E a gente ficava com 15% do prêmio anual, alguns eram alguns milhares de dólares, né? Valia uma fortuna. E a gente dava esse índice. E aí, por decorrência disso, a gente criou uma matriz de risco que listava de maneira exaustiva todos os aspectos de risco. Tinha até uma educação, assim, uma educação sentimental nesse sentido, porque o cara pensava em riscos da operação. Ele dizia, não é risco da operação, é risco de imagem. Teve toda uma culturação que foi muito favorável para a empresa, no sentido de disseminar uma cultura de comunicação para os altos executivos da empresa. E aí, no livro, eu trago um pouco dessa experiência e defendo a ideia de que a gente tenha a máxima antecipação em qualquer organização, por meio de monitoramento, análise, uso de dados, para não permitir que episódios potencialmente críticos cheguem à crise. Essa é a ideia, mais ou menos, né? Aí eu criei um diagraminha de 4 fases, eu digo, olha, aqui nessa primeira fase, você é a fonte, tem um cara que vai publicar essa fonte, depois você tem a mídia, depois tem a opinião pública. Então, em vez de deixar chegar aqui no último, trate aqui, ó. Como? Sim. Influenciando os influenciadores, se aproximando dos influenciadores. Não tem nada de invenção, tudo que todo mundo faz aí, tá? É apenas uma forma de organizar o pensamento em 6, 7 páginas do que é entender o que é risco de imagem, assim, de uma forma muito didática e simples, né? E arruma isso na cabeça das pessoas. Assim, ó, isso aqui é gerenciar risco de imagem, é assim que se gerencia. Mas é algo que todo mundo já faz, e alguns muito bem. Perfeito. Pedro, quer acrescentar algum ponto aqui? Olha, Malu, eu conheço esse trabalho do Cláudio, essa questão de risco é uma questão bastante difícil de você linkar com comunicação, e o Cláudio sabe tudo disso, quer dizer, esse trabalho dele foi por onde a gente começou a conversar, e a hora que ele mostrou isso pra gente, eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, né? Agora, isso está sendo monitorado, né, pelas principais empresas, né, do mundo todo, né? Principalmente depois de Covid e com essa pandemia toda que vivemos, né? O Banco Central, por exemplo, tem determinações de a avaliação de reputação dos bancos hoje. Tem determinações próprias para isso, tem portarias que falam sobre isso, né? E todos eles têm comitê de riscos, que são comitês de riscos que não estão mais atentos somente à questão do crédito, né? Porque se você pegar alguns anos atrás, a questão do crédito era o que dava o tom na área financeira. Hoje não, hoje eles têm determinações para monitorar o risco, mas o risco de imagem, o risco de reputação, e os bancos fazem reportes para isso o tempo todo, né? Então essa coisa está evoluindo bastante, mas a experiência do Cláudio é vasta e fantástica nessa área, acho que ele falou tudo aí. Maravilha. Olha, o Paulo, a gente já está chegando no final. O Paulo Roberto está dizendo o seguinte: eu sou o Paulo Werneck, engenheiro há 45 anos, hoje atuo em consultoria em gestão de crises e plano de emergência. Ambas podem ser causadas por erro de comunicação ou, no mínimo, a comunicação faz parte da solução. E o livro vai ser muito útil. É isso, Paulo. Às vezes a gente fala que
o problema da comunicação, mas nem sempre da área de comunicação, né? É um pouco disso que o Cláudio está trazendo, é maior, né? Quer dizer, é a comunicação da empresa como um todo. Tem até uma passagenzinha do livro que eu falo de autoridade e poder, né, Malu, que era um tema isso. que a gente não tratou, mas é que eu dou um exemplo que é muito típico, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso acontece numa coisa específica, é muito típico. Por exemplo, a área jurídica tem o seu conhecimento. No momento de eventual crise, às vezes a área jurídica faz comunicados públicos sem passar pela comunicação, e solta termos lá que ninguém entende, por exemplo, e gera mais crise. Eu não estou acusando a área jurídica, não, hein, gente? Estou dando exemplos que são típicos, ok? Esses exemplos se repetem. Você vai em muitas empresas, se repete. Mas por que ele faz isso? Aí é uma longa história, né? De autoridade, o lugar da comunicação, a centralização da voz da organização. Isso não é algo muito difundido ainda. Olha quantas questões complexas nós temos aí para tratar, hein? Enfim, é sem fim esse assunto. Tem muito a ver com o que o nosso querido participante trouxe aí agora, tá? Só uma observação, Malu. Essa questão de crise é super complexo, né, de tratar, e cada crise é um caso. A gente já gerenciamos muitas crises. Mas tem um fato que eu me lembro que foi impressionante, quer dizer, que aí fala um pouco dessa importância dos advogados, né? Geralmente quem está no centro da crise é um executivo, né? Uhum. Nem sempre é o investidor, é o dono da empresa, mas é um executivo, né? E aí você chega com o seu comunicado, que está, do ponto de vista técnico de comunicação, ok, perfeito, né? E o advogado chega para ele e fala assim, olha, se você abrir a boca, você pode ser preso. Certo? E aí, assim, é um tremendo dilema para o cara, né? E é uma força completamente desproporcional àquela que a gente está levando muitas vezes. Então, eu entendo essa coisa que o Cláudio está falando, mas a gente tem que entender quais são os riscos em jogo, né? E se portar enquanto comunicação percebendo esses riscos, né? E fazendo suas interferências, mas entendendo a área legal, entendendo a área financeira, né? Entendendo a área de operações. E aí eu quero trazer... A crise não deixa dúvida sobre o valor do trabalho em equipe. Esse era o ponto. Esse era o ponto que eu queria chegar exatamente aqui. É isso mesmo. Eu preciso dizer para vocês que eu não dou nenhum passo sem a minha grande colega Érica, que é a nossa líder de legal. E claro que a gente pode negociar, né? Quer dizer, olha, quem sabe essa palavra aqui, puxa, não está muito certo, não. Mas eles são importantes direcionar, eles nos ajudam aí pelo caminho certo, né? O caminho correto do compliance e tudo mais, o que a gente pode, o que a gente não pode, mas aí que está de novo, quer dizer, além de tudo que você falou, do checklist do comunicador, da caixinha de ferramenta, tem que ter aí um outro ponto que a gente também não falou muito, mas que é exatamente isso, o saber trabalhar em equipe, é o ouvir, é o lado de influenciar, de entender, nessa era da colaboração, a gente precisa saber trabalhar em conjunto e somando, né? Especialmente, o colega não pode ser um inimigo, né? Quer dizer, você precisa de como é que eu posso trazer mais valor somando forças, e eu acho que aí entra uma outra habilidade que a gente não aprende na universidade, né? A gente aprende com a experiência, a gente aprende com o amadurecimento e em culturas que permitem isso também. Mas tem muito do comunicador também, de sentar, de trazer, de se posicionar, de querer trazer junto, né? E fazer com que haja esse consenso, né? Uma discussão. Eu acho, Malu, que você resumiu bem, assim, o protagonismo do comunicador, ele, na minha opinião, ele tem que ser, digamos assim, mais fundamentado, mais encorajado a partir da preparação dele, né? E isso que você falou você e o Pedro falam, é absolutamente indispensável trabalhar em equipe, cada um na sua função, percebe? Então, o comunicador não pode também deixar de cumprir a função dele e ser aquele que cuida dessa voz,
ao mesmo tempo, essa voz ela não fala por si só, ela fala em nome de uma coletividade. São lideranças trabalhando em colaboração. Eu acho que esse é o modelo, né? Colaboração é a palavra. E saber ser um algodão entre cristais, né? Como é que você traz esses cristais juntos, né? E como é que você acolhe, como que você abriga, como que você traz essa uma só voz. Gente, estamos dando tempo aqui, daqui a pouco a gente termina falando aonde que a gente pode comprar o livro, que muita gente quer saber, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, futuro, como é que você está vendo o nosso papel, uma dica de ouro, além de comprem o livro, porque vocês não vão se arrepender. Deixe uma dica para a gente, Cláudio e Pedro, por favor. Eu vou deixar o Cláudio por último agora. Alguns anos atrás, eu ouvi uma frase de um amigo, daquelas frases que marcam a vida da gente, né, que são importantes, talvez até muitos de vocês conheçam, mas eu vou dar o contexto para vocês entenderem. Eu ia apresentar planos e propostas para engenheiros, para diretores financeiros, para gerentes de marketing, às vezes para pessoas do RH, né, e invariavelmente tinha dificuldades ali, porque eles não entendiam de comunicação, ou não, é difícil você encontrar uma pessoa que seja de comunicação, que está ali no lugar e você vai, né? Às vezes ia apresentar para pessoas de compras, e essas pessoas não entendiam de comunicação, e eu não entendia de finanças, não entendia de economia, depois fui fazer curso de administração e tal, para poder entender um pouco isso. E aí esse meu amigo me disse essa frase, e eu passei a fazer o seguinte: antes dessas apresentações, antes dessas conversas, eu ia entender um pouco o mundo desse engenheiro, dessa pessoa da área financeira, ou dessa pessoa da área de operações, ou de RH, né? Enfim, entender como é que eles falam, o que eles dizem, onde é que eles estão, né? E isso mudou fundamentalmente o resultado das minhas reuniões, né? Mudou fundamentalmente o resultado da minha conversa, né? Isso já faz alguns anos, né? Mas mudou mesmo. E a frase que esse meu amigo me disse foi o seguinte: Pedro, olha, ele é um programador, um engenheiro, um desenvolvedor, né? E ele incrivelmente me disse isso. Ele falou assim: Pedro, comunicação não é o que você está falando, né? É o que o outro entende, certo? E isso gente. E para o outro entender, você precisa se colocar no lugar do outro. Esse cara, o que esse cara está entendendo do que eu estou falando, né? Então eu acho que esse é um caminho para se chegar no conselho, viu? Era isso que eu queria dizer como final aí para vocês. Maravilha, Pedro. E passa por a gente ouvir também, né? Entender o que é importante para o outro. E aí sim a gente vai conseguir fazer e fazer a companhia entregar aquilo que é importante, menos para ela e mais para o outro, né? Exatamente, é isso aí. Ótimo. Fantástico. Cláudio? Bom, eu acho que, assim, talvez de forma apenas complementar. Primeiro, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de divulgar o trabalho, e, poxa, é um privilégio. Agradecer a presença aí de todos, sua condução, Malu, participação do Pedro, enfim, todo o time aí, o Paulo vir apresentar, o Douglas, enfim, todo o time da ABERJ. Acho que, assim, eu enxergo onde eu estou vivendo nesse momento, eu enxergo um momento mais rico, talvez, de toda a história para a comunicação, né? Assim, a comunicação nunca foi tão necessária, comunicação de alto nível, qualificada, de amplo repertório, domínio técnico, tem muitas verticais para trabalhar, nem todo mundo tem, digamos, desejo ou características para participar de coisas desse tipo, de conselho, formulação estratégica, desenho, cada um tem o seu talento, mas hoje nós temos uma variedade espetacular de trabalhos, desde que elas estejam unidas por esse amor ao intangível, a isso que o Pedro acabou de falar, aquilo que o outro vai entender, esse amor a nossa poliglotia, a capacidade de falar linguagens que são as linguagens da indústria onde você está e do nosso cliente. Isso depende de uma imensa capacidade de escuta, sem dúvida. Mas, voltando para oportunidades e futuro,
Eu acho que nós temos aí, de fato, a intensificação da transformação digital, que nos próximos anos ainda será muito importante, nos próximos 5, 10 anos, se não mais, com novos dispositivos, novas coisas que vão transformar as organizações. Você falou aí do, sei lá, eu vou inventar aqui um nome de uma empresa, sei lá, Syngenta vai ser Syngenta.com, ou o Banco do Brasil vai ser o Banco do Brasil. Todas as empresas estão se movimentando e fazendo outras coisas próximas do que faziam, mas não é mais a mesma coisa, isso precisa de muita comunicação. E acho que também vivemos um mundo onde os desafios ambientais e sociais se tornaram pauta de primeira linha. Aí tem uma outra avenida monumental, de alta complexidade, sensível, espetacular. Então, eu acho que nós estamos vivendo o Eldorado da comunicação, né? E sem falar do data-driven, uso de dados, enfim, é isso que eu diria. Assim, tem um futuro espetacular para essa área, desde que os profissionais se preparem para enfrentar essa parada que não é mole. Que não é mole, mas que existe uma expectativa, existe demanda para isso, certo? Isso, existe. É isso aí. Maravilha. Próximo livro já está engatinhado aí na sua cabeça, não? Você e o Pedro me arrasaram hoje aí, porque eu vou ter que fazer mais uns 5 livros aí. Eu não tenho mais dúvida. Eu já vi assim, eu estou olhando esse livro assim, eu estou tomando raiva. Né? Mas, rapaz, que livro michuruca, não responde quase nada. Não, toma raiva não. Toma raiva não, gente. Vamos continuar te provocando para você produzir coisas maravilhosas como essa. Mas aí eu vou enlouquecer a Beth de novo, eu vou dar um tempo aí, mas eu pretendo escrever outra coisa. Mas, por enquanto, eu não tenho muita ideia, não. Vamos ver. Tá bom. Tá bom. Obrigado, gente. Um beijo. Puxa vida, olha, um beijo grande. Pedro, Cláudio, obrigada. Gente, olha, a comunicação no comando de Cláudio Cardoso está aí no link para vocês. Não deixe de comprar, é um presente para a gente aprender e dar boas risadas também, porque, além de tudo, é uma linguagem leve, gostosa, fácil, e acho que esse também é o nosso desafio, né? Como comunicar para que, como disse o Pedro, o outro entenda, né? E aqui é uma aula não só de comunicação, mas de estratégia, de entendimento, de como que a gente se expressa da melhor forma. A Berge, querida, muito obrigada. Douglas, Hamilton, professor Paulo, Érica, é um prazer sempre estar aqui, contem sempre com a gente e vamos em frente. Então, um beijo carinhoso e para todo mundo que esteve conosco, espero que tenha trazido valor aí a essa discussão, essa nossa conversa. Um abraço, pessoal. Obrigado a todos. Até logo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.